Olá, graça e paz, tudo bem? Que bom ter você aqui comigo nessa jornada de comunicação, de como melhorar o relacionamento conjugal. Nós estamos aqui no quarto episódio. Nesse quarto episódio, nós vamos falar sobre não exigir a comunicação que não pode ser dada. Coisa simples, né? Parece simples. Deveria ser simples, mas não é. Vamos lembrar que nós aqui somos pecadores transformados pela graça. Lutamos contra a nossa vaidade e o nosso ego. E isso interfere nos nossos relacionamentos, e é disso que vamos tratar hoje. Antes de eu entrar no tema, eu quero te pedir, você que não é inscrito no canal, que você se inscreva no canal. Como eu disse no vídeo passado, mais de 70% das pessoas que visualizam o vídeo não são inscritas no canal. Então se inscreva no canal, deixe um comentário no vídeo aí embaixo, deixe saber de onde você é, quem você é, de qual igreja você é e como você tem lidado com essa construção de uma comunicação saudável no seu lar. Bom, há uma pesquisa muito recente divulgada que diz que de cada 10 lares, um é afetado com problemas claros sobre comunicação. 1 em cada 3 lares. Talvez esse seja o seu caso. E eu quero te apresentar princípios. Se você não viu os outros princípios, eu quero pedir que você retorne a eles. O primeiro, o segundo e o terceiro episódio que nós gravamos aqui. Vai lá e vê. Dá uma olhada, escuta, aplica, começa a aplicar no seu relacionamento. Tenha certeza que esses princípios vão melhorar a comunicação e a forma como você lida com os problemas dentro do seu lar, na sua casa, com o seu cônjuge, ok? Vamos centrar no tema? Bora lá. Então, o quarto princípio é não exigir a comunicação que não pode ser dada. Você já deve ter lido o texto de Deuteronômio, capítulo 6, provavelmente. Geralmente nós recitamos o versículo 4, mas eu queria lembrar alguns princípios desse texto que não é no versículo 4 necessariamente, para nós tratarmos sobre comunicação, ok? E aí sim, exigir a comunicação a partir do momento que ela foi compartilhada, e não quando ela não pode ser dada. É diferente. Quando nós vamos para o versículo 6, do capítulo 6 de Deuteronômio, diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, o primeiro aspecto da comunicação é como nós comunicamos aquilo que está no interior, aquilo que está no coração. O coração como centro das emoções. E eu comunico a partir dos valores que ali está, e eu respondo à comunicação a partir desses mesmos valores. Então, quanto a isso, para nós, biblicamente, já está entendido. Como assim, Gustavo? A partir do coração, não a partir da mente? Porque as escrituras dizem para nós que a nossa sede de volições e vontades parte do coração. Um coração transformado, um coração regenerado, um coração que passou pela transformação graciosa do sangue vertido na cruz, ele caminha em santidade. Isso é para quem é nascido de novo. E para quem é nascido de novo, ele luta contra o pecado. O seu ego, a sua vaidade, o seu velho homem. Nessa luta interior, do homem interior, muitas vezes nós prevalecemos. E esse prevalecer é fruto da graça, da presença do Espírito Santo derramado nos nossos corações. Porém, algumas outras vezes esse velho eu desperta. Ele vem à tona e eu sou tomado novamente por aquela vaidade, aquele ego que eu achava que já tinha superado, que tinha ficado no passado, mas ele me revisita e eu sou escancarado diante das minhas fragilidades. Percebe? Isso acontece comigo. Isso provavelmente acontece com você, e eu entendo que isso aconteça com você. E que essa luta nós travamos na dimensão de uma vida dependente de Deus. Ok? Então, quando o texto no versículo 6 diz que as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração,
Significa que eu preciso revisitar essa palavra, pegar essa palavra que está externa ao meu coração, memorizá-la, fixá-la no meu entendimento, a ponto que ela esteja permanentemente diante dos meus olhos e dentro do meu coração, para que ela conduza a minha vida. Veja, eu só posso conduzir a minha vida verdadeiramente se aquilo que eu creio está dentro do meu coração. Porque se ele é exterior, é uma vida só de aparência. Uau, imagina você viver um relacionamento de aparência. Um relacionamento que para os outros parece muito bom, mas você que está dentro dele sabe que não está nem perto de ser bom. Na verdade, está muito mais perto de ser péssimo. Mas para os outros parece. No aspecto da integridade cristã, aquilo que eu falo, aquilo que eu prego e aquilo que eu vivo tem que ter uma sincronia. Porque se não há sincronia, é farisaísmo. É uma hipocrisia pura. Mas quando aquilo que eu prego desafia aquilo que eu vivo, bate de frente com as práticas que eu estou tendo, para que eu me reconcilie com Deus e com os meus irmãos a partir da confissão dos meus pecados, eu sou fortalecido para viver essa novidade de um princípio que eu posso ter me esquecido, que eu posso ter falhado, que eu posso ter não prestado atenção nele, mas como ele está dentro de mim, ele me confronta o tempo todo. O meu homem interior e as minhas vontades estão presentes frente a essa palavra, e essa palavra é tão poderosa que eu não posso resistir a ela. No versículo de número 7, fala das obrigações no lar. Para quem aí já tem filho, sabe do que eu estou falando. Diz assim: tu as inculcarás aos teus filhos, e dela falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se. E aí tem todo um outro desdobramento. Então, o que eu preciso fazer para que esta palavra esteja dentro do meu coração? Repeti-la, memorizá-la, praticá-la, repeti-la, memorizá-la, praticá-la. Quando? Quando estivermos sentados à mesa. Ou seja, num ambiente de convivência propício para o culto doméstico, eu preciso falar dessa palavra, eu preciso aplicar essa santa palavra à minha vida, eu preciso ensiná-la aos meus filhos. E olha que coisa importante, os filhos não nasceram sabendo dessa palavra assim como nós não nascemos. Eu vim de um lar não cristão, no sentido de compromisso com Deus verdadeiramente e genuinamente. Então parte dessa palavra eu ignorava, ainda que outra parte eu poderia até conhecer, mas muito superficialmente. Até que um dia isto fez sentido para mim. E quando fez sentido, os meus olhos não foram abertos totalmente e eu vi o tamanho do abismo onde eu estava. Mas cada vez que eu lia as Escrituras, eu via como eu estava distante daquilo que era a vontade perfeita e agradável de Deus para a minha vida. E provavelmente é assim que aconteceu com você. Por isso que esse método, que eu creio que vai poder te ajudar em aplicar esses princípios, nós poderíamos falar que nós costumeiramente não fazemos o que eu acabei de dizer aqui, não é verdade? Costumeiramente, nós não nos assentamos para ensinar os princípios. Costumeiramente, pelo ego e pela vaidade, eu exijo da minha esposa e dos meus filhos a comunicação que não foi dada, e eu espero uma comunicação que também não pode ser dada. Afinal de contas, eles não conhecem o princípio. Como que eles vão responder aquilo que eles não têm conhecimento? Então, uma coisa muito importante, quando eu estou num relacionamento conjugal, e esse relacionamento conjugal se estende, e eu tenho ali os meus filhos, eu tenho a família estendida, a minha sogra, o meu sogro, e por aí vai. É entender que esse princípio que nós estamos falando aqui hoje não é só para o casal. Ele atinge todas as outras esferas. Eu devo partir do princípio que se eu dou uma informação, eu preciso checar se ela é clara e objetiva. E que não necessariamente na primeira vez que a pessoa conheça essa informação, ela irá praticá-la. O processo de ensino é muito curioso, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quantas vezes na escola você estudou sujeito, verbo, adjetivo? Quantas vezes? Pois é. E você, pasme, ao saber que muitos de nós temos problemas nisso.
Deixa eu confessar uma debilidade aqui. Muitas pessoas, ao olhar para mim, não imaginam, né? Mas eu tenho uma séria deficiência para estudar. Eu aprendi a estudar depois de velho, na verdade. Por que isso? Porque eu não sabia como estudar. Eu não sabia, não havia informação de como estudar. Eu descobri sozinho como estudar, como era o meu jeito de estudar. E eu descobri que eu não posso estar em nenhum ambiente com movimento. Eu preciso estar no meu ambiente, quietinho, tranquilo, onde ninguém entra, ninguém passa, ninguém tira a minha atenção. E ali eu produzo. E ali eu consigo fazer o que deve ser feito. Essa é uma fraqueza, ou uma debilidade, ou uma característica pessoal. E quando alguém está em um ambiente, produz em um ambiente muito barulhento, um ambiente onde as pessoas entram, passam, conversam, se comunicam, eu olho para aquilo e fico assim, uau, eu queria ser assim. Eu queria ter essa capacidade, mas eu não tenho. E quem tem essa capacidade de fazer as coisas em um ambiente e voltar a sua atenção rapidamente àquilo que estava fazendo, ainda que interrompido, não entende quem não funciona da mesma forma. Então vamos aqui, onde é que eu quero chegar? Quando eu me casei, a minha esposa tinha um jeito diferente de estudar do que eu tinha. Então, quando eu estava estudando, ela vinha, amor, e vinha falar algo. Depois vinha de novo, falava outra coisa. Até um dia que eu parei e falei assim, calma lá, calma, vamos devagar. Eu não consigo ser interrompido tantas vezes porque eu preciso rebobinar aqui a fita, o meu aqui é um processo antigo ainda, e preciso rebobinar para entender onde eu estava, ler novamente o que eu tinha acabado de escrever para voltar a produzir novamente. Cada um de nós tem um processo diferente de entendimento. Por isso que, biblicamente, o processo é assentar-se à mesa e não é falar uma vez só. É falar constantemente sobre essa lei, sobre este princípio. Então, quando eu quero dar uma comunicação, ou esperar que o outro responda a algo que eu estou falando, eu preciso dar a ele as ferramentas necessárias e entender que ele não é como eu. Eu posso ser uma pessoa que, escutando a primeira vez uma informação, consegue guardá-la. E veja que quem faz isso não faz isso em todas as áreas. Tem áreas que ele é privilegiado, mas tem áreas em que ele tem deficiência também. Mas qual é a nossa tendência carnal, do nosso ego, da nossa vaidade? É colocar todos na mesma baliza que nós. Se eu sou assim, logo todos são assim. E o juízo nosso é emitido diante dessa mesma baliza. Percebe? Como isso é complicado? Como isso é difícil? Nós não podemos ignorar que muitas vezes nós exigimos aquilo que o outro não pode dar. E aí dá muito problema. Muito problema. Eu queria falar de algumas verdades que você precisa saber acerca dessa exigência. Em primeiro lugar, a comunicação conjugal não é um espaço de exigências na comunicação de igual modo. Lógico que conforme nós convivemos com uma pessoa e entendemos o jeito dela de ser, de agir, nós podemos auxiliá-la em um processo de transformação. Quando nós entendemos uma pessoa, nós também passamos a entender que alguns processos de transformação para ela são mais doloridos. E que a outra parte que pode ser mais forte nesse entendimento, nesse dar e receber, poderá então aceitar que aquela dor é real, não ignorá-la, e ao mesmo tempo ajudar o outro nas fraquezas e nas debilidades. Uma coisa que aconteceu muito conosco foi na área de tecnologia. Eu sou muito mais da área da tecnologia do que a Sara, apesar de ter as minhas deficiências. Eu entendo muito mais rápido esse meio. Então, quando ela me pedia algo, amor, meu celular não está fazendo isso, o arquivo não está aqui, aquelas coisas que a gente já conhece, né? Eu ia lá e falava para ela, mas aonde você salvou? Como você fez isso? E ela não sabia dizer.
Eu simplesmente salvei. Ele foi para algum lugar que agora eu não consigo achar. E aí eu dizia, né? Mas as coisas não vão assim. Você que diz, né? Você que configura ela para ir para algum lugar. Onde está? E ela não sabia. E aí eu tinha que sentar, pregar o celular, mostrar onde estava a configuração. E isso ela não entendia de primeira. Era necessário que eu fosse lá e configurasse para ela. E mostrasse somente onde estava aquilo que eu tinha configurado. Percebe? Aquilo era uma debilidade dela. E uma debilidade que ela vem suprindo com o tempo. Hoje ela entende muito mais do que ela entendia antes. Hoje ela é muito mais autônoma nessa área do que ela era antes. Mas ainda possui debilidades. No relacionamento, as exigências precisam encontrar um parâmetro mais bíblico. Mais bíblico. Não é o aspecto do exigir, mas é o aspecto de, como marido, conduzir a minha esposa diante de um olhar gracioso. E da esposa olhar para o marido, reconhecendo as debilidades desse marido, suplicando a Deus que socorra esse marido naquilo que ele precisa fazer como seu papel de homem e ser uma fiel intercessora e estimulá-lo nessas tarefas que ele precisa fazer como homem de Deus e como obrigações diante do Senhor. Estimulá-lo como? Diante das Escrituras, diante das orientações bíblicas, com as palavras que são colocadas no devido momento. Isso é muito bom para nós. Isso é muito bom para a vida cristã, quanto mais em um relacionamento conjugal. Outro aspecto que eu queria compartilhar aqui com vocês é que exigir uma comunicação que não pode ser dada é antiprodutivo. Por quê? Por que exigir uma comunicação que não pode ser dada é antiprodutivo? Não sei você, mas eu não esperava do meu filho, quando ele tinha 1 ano de idade, que ele comunicasse coisas complexas para mim. É tão assim que nós conduzimos os nossos filhos para um relacionamento de escola, com amigos ou até mesmo com adultos, depois que ele consegue minimamente se comunicar para dizer o que está acontecendo. Nós pensamos que isso tem a ver até com segurança da criança. O adulto, a mesma coisa. Ele tem mais ferramentas. Mas o universo onde ele foi criado, a cultura, o lar, a realidade que o cerca, a cosmovisão que compõe a sua forma de ler e interpretar o mundo é diferente. Como que eu vou exigir dele uma comunicação que não pode ser dada se eu não dei para ele as ferramentas necessárias? Dá um exemplo aqui. Há pessoas que, quando algo acontece de errado, não assumem a culpa por aquilo que aconteceu de errado. Elas preferem culpar o objeto. Então o objeto caiu. Não, mas foi você que derrubou. Não, ele caiu. Não, as coisas nunca acontecem por culpa dele. Acontecem por algum outro fator. Isso é um mecanismo de defesa, de fuga, né? Onde ele foi orientado, até carnalmente falando, mas muitas vezes pelo universo que o cerca, em não assumir as responsabilidades das coisas à sua volta. Percebe? Aí essa pessoa casa com um outro que sempre foi orientado a, olha, nada acontece assim. Há sempre uma responsabilidade minha, sua ou de qualquer outra pessoa. Essa pessoa foi sempre orientada a identificar, bom, é erro meu. Então, se é erro meu, me perdoe, é erro meu. E se expõe. Ela sempre foi orientada, diante das Escrituras, a dizer, olha, se isso daqui foi meu erro, e foi meu erro, ele não se esconde, ele se desculpa sem julgar o outro. Eles estão em parâmetros diferentes. Esses dois entram em comunhão conjugal. Quando acontece algo de errado, vamos supor aqui, a esposa que não foi acostumada a pedir perdão pelas suas falhas e reconhecer os seus erros, mas culpar o cenário, o objeto, o abstrato, o marido espera que ela se corrija e que ela diga, me perdoe, foi erro meu. Mas ela nunca foi orientada biblicamente, nem familiarmente, a fazer isso. Então,
nós precisamos sentar-se à mesa e tratar esse assunto à luz das Escrituras. O que eu espero de você é que eu vou te ajudar, mas o que eu espero de você é que você se responsabilize pelas suas falhas. Isso é bíblico. O que eu estou te exigindo não é algo da minha vontade, é algo para o bem do nosso lar, para nós tratarmos as coisas com as devidas responsabilidades. Percebe? Uma vez aconteceu um cenário em casa assim bem interessante, né? Eu estava viajando, estava para o interior de São Paulo, morávamos em Minas Gerais, e no lugar onde eu estava eu não tinha comunicação com a internet o tempo todo. E quando eu vi a internet, havia uma mensagem da minha esposa mandada já umas 3 horas, né? E era o último dia de um evento que eu estava, e ali a informação era que a minha pequena filha, tinha na época 1 ano, um pouco menos que isso, havia caído da banheira, né? Havia caído da banheira, e a banheira ficava naquele pedestal mais alto, que ela tinha tomado um tombo, que a minha esposa, então, tinha ido para o hospital com ela. E eu fiquei muito preocupado, e eu voltei para casa rapidamente. Quando eu cheguei em casa, ela estava com o bracinho engessado, um afundamento aqui assim na região do crânio. E minha esposa estava em pânico. E aí eu acalmei ela, falei, calma. E ela se culpando por tudo aquilo que aconteceu, né? E logo depois que aquilo passou, eu me ambientei, vi a realidade daquilo que cercava, eu a chamei em particular e falei assim, eu quero te parabenizar por uma coisa. Eu quero te parabenizar por você ter assumido a responsabilidade. Isso é muito importante. Porque ajuda você a ver onde o erro foi cometido para não cometê-lo novamente. Poderia ter sido algo muito mais sério, mas não foi. Deus guardou, Deus protegeu. Então, nós precisamos entender isso. Eu queria agradecer você por ser uma pessoa tão clara naquilo que aconteceu e ter assumido a sua responsabilidade. Agora cabe a nós agradecer a Deus. E nós fomos agradecer a Deus pela vida da nossa filha, pedindo que algo, uma consequência depois não viesse a acontecer, como não aconteceu. Mas veja, se eu estivesse disposto a acusá-la, que tipo de relacionamento nós teríamos? Percebe? Mas eu fiz questão de tratar esse assunto, deixando claro, houve realmente um erro. Houve realmente um perigo. E a responsabilidade era realmente sua. Ponto. Mas isso ela já sabia. E ela já estava assumindo isso. Então eu só pude entender isso, agradecer a Deus que protegeu a vida da nossa filha e conduzir a minha esposa para uma restauração dela. Porque ela poderia simplesmente dizer a partir dali, eu não consigo tomar conta, eu sou incapaz, eu não faço nada direito, alguma coisa desse tipo. E não era essa imagem que eu gostaria que ela carregasse. Eu gostaria que ela entendesse que, assim como ela, eu cometo os meus erros, eu cometo as minhas falhas, e que eu devo me consertar perante ela, perante a minha família, perante Deus. E que ela estava fazendo era uma atitude biblicamente orientada. Percebe? Outro aspecto que eu quero tratar com você é que a comunicação antiprodutiva, ela não considera os limites. Que limites? O limite que o outro tem. Há alguns casais que possuem áreas específicas do conhecimento. Então, cada um vem de uma área, tecnologia, humanas, exatas, a parte biológica, médica. Então, são campos distintos. Se eu quero trazer uma baliza igual para os dois, vai ser complicada. Mas o que pode acontecer, então? Pode acontecer algo muito bacana nesse relacionamento, que é entendendo as áreas de conhecimentos diferentes um do outro, ter marido e mulher admiração pelo conhecimento que o outro possui da sua respectiva área. E não exigir que ela tenha o mesmo conhecimento que eu. Por exemplo, você já viu pessoas que têm dificuldade com geografia? Eu fui uma pessoa que, com o passar do tempo, eu gostei muito de geografia, então eu decorava os países, onde ficava, as capitais e tal. Hoje eu sei menos do que eu sabia antes. Mas eu não entendia muito bem como as pessoas não sabiam
Como assim? Não conhece a bandeira do país, não sabe onde fica, não sabe com que país faz fronteira, não sabe qual é a capital, qual é a moeda, como assim? Qual é a língua? Como assim essa pessoa não sabe disso? Mas essa pessoa tinha conhecimento de outras áreas que eu não tinha. Eram debilidades minhas. E se eu não tiver essa capacidade de entender que são diferenças e que ela investe tempo e conhecimento em uma área onde, para mim, é um campo desconhecido, e que eu posso ter conhecimento em outras áreas que para ela seja um campo desconhecido. Então, a comunicação antiprodutiva desconsidera as limitações que o outro possui. Isso é complexo, né? Isso é complexo. Isso é complexo porque nós queremos balizar todas as pessoas sobre o mesmo nível. E o único nível que eu posso balizar no meu relacionamento é o nível bíblico. É o nível bíblico. E eu estou falando de nível bíblico no sentido de, lógico, Gustavo, cada um tem um tempo de maturidade, eu não estou ignorando isso. No conhecimento de Deus, cada um tem uma rotina de estudo bíblico, cada um se dedica a conhecer o Deus das Escrituras de forma distinta, eu não estou ignorando isso. Eu estou dizendo que os mesmos princípios são válidos para ambos. Percebe? Como isso é importante para a vida conjugal? Eu não vou exigir da minha esposa que ela tenha o mesmo conhecimento geográfico que eu, mas eu posso orientá-la nos princípios das Escrituras e aqueles princípios ser a base para nós. Eu posso orientá-la, lendo as Escrituras com ela, sobre as questões escatológicas. Eu posso ler com ela os Evangelhos e aplicar as parábolas de Jesus à nossa vida cotidiana. Isso eu posso fazer com ela. E ela pode fazer com os nossos filhos, e eu posso fazer com os nossos filhos. Porque os parâmetros são o mesmo, é as Escrituras Sagradas. Continuando, o que normalmente nós fazemos quando nós exigimos a comunicação que não pode ser dada? Eu falei aqui do que devemos fazer, deixa eu dizer algumas coisas que nós costumamos fazer. Nós deveríamos fazer outras, mas fazemos essas daqui. Exigimos uma comunicação segundo a nossa linguagem. Uau! Eu quero uma comunicação de acordo com a minha verdade, que expressa as palavras na ordem lógica do meu processo intelectual, porque dessa forma não é só a melhor, é a única. Entramos aqui no campo da intransigência. Uau! Quando um no relacionamento é intransigente com a fala do outro, porque não está organizada da maneira que ele deseja, porque só a maneira dele é a perfeita. E isso não vem só na linguagem, isso vai para as coisas que se faz dentro do lar. Não se limpa a casa na segunda, não, deveria ser limpo na quarta, porque a quarta é o dia certo de limpar a casa. Se faz qualquer outra coisa, o que tem que prevalecer é o meu jeito, e eu comunico isso e espero que a minha linguagem, daqui a alguns anos no meu casamento, seja a única linguagem a que prevaleça. E não há uma construção de renúncia de ambos os lados, e de uma construção de um modo de comunicar-se e de uma linguagem que seja própria do casal. Linguagem que eles se entendem. Não sei vocês, eu já estive com alguns casais acompanhando aconselhamento conjugal, orientando, e alguns casais têm linguagem própria, né? Já viu um casal chamando o outro? É o jeito próprio, né? O mais comum é amor, amorzinho, né? Aí quem não tem essa linguagem fica tirando sarro, né? Ah lá, amorzinho, né? Porque casou de novo, quero ver daqui a 5 anos. Mas é a linguagem própria daquele casal, que pode evoluir com o tempo, óbvio. Mas a gente desenvolve linguagens de amor, nós desenvolvemos sinais de interesse ou de não interesse, que o outro já lê logo de cara. Ele já sabe o que está querendo ser dito pelo olhar, pela percepção do gesto, pela mudança de comportamento. Ele consegue ler o ambiente, ele consegue perceber quando algo agradou, desagradou, quando o ambiente está hostil a um ou não. Ele consegue perceber essas realidades. Bom, segunda coisa que nós fazemos costumeiramente, porque nós queremos o que nós podemos impor.
Eu uso uma expressão, tenho usado esses dias aqui, que é assim porque é assim. Não tem muita explicação. É assim porque eu quero que seja. E o outro tem que só aceitar e engolir o que eu quero. Então, segunda forma que nós costumamos fazer para ter o que queremos de forma imposta é tratar o outro com desprezo. O seu conhecimento não é nada, você não é ninguém. Quem você pensa que é? E essa forma de desprezar o que o outro tem como conhecimento, de desprezar o que Deus tem colocado como sua forma sábia de agir para a mulher e para o marido, para os dois colaborarem para a construção do lar, vira agora uma forma de debochada de se relacionar. Isso não é uma forma cristã, isso não é uma forma bíblica. Isso é uma forma extremamente deselegante, para falar o mínimo, pecadora. Não aponta para Cristo. Não diz respeito ao nosso Senhor nem às verdades das Escrituras. Escárnio, desprezo. Que tipo de evangelho nós estamos vivendo? Não é para a mulher ou o marido tratar um ao outro com escárnio. Às vezes eu vejo a mulher chamando o marido assim, ô seu burro. Eu escuto isso, né? Aí eu falo, meu Deus, que isso? Que linguagem é essa? Que intimidade é essa que foi construída no lar? Ou que falta de senso é esse? Que o tempo, num coração pecador, pôde desenvolver de uma pessoa ofender a outra quase que voluntariamente e sistematicamente, com o desprezo daquilo que o outro faz. Porque você nunca faz nada direito. Olha como é generalização. Você nunca faz nada direito. Você nunca faz algo que eu quero. Você nunca faz assim. Por quê? Porque eu quero aquilo que o meu coração deseja e eu não admito outra resposta para ele. Normalmente, nós queremos trazer o outro para a nossa forma de vida e não para uma nova realidade que vai envolver dar e receber. Quando nós entramos num relacionamento, nós entramos para dar e receber. Vou confessar um medo pessoal aqui. Meu medo, tá? Eu tinha medo de ser pai. Medo de ser pai. E uma vez conversando com a minha esposa, eu disse para ela assim, eu tenho medo de ser pai. Eu queria muito ser pai, mas eu tinha medo. Ela, por quê? Você seria um ótimo pai. Eu falei, você tem essa certeza? Eu não. E ela perguntou, por quê? E eu tinha, assim, um certo receio de falar, mas eu falei. Eu disse assim para ela, porque eu não sei o que é ser pai. Não sei. Eu cresci em um lar dividido, assim, fragmentado. E eu não sei se eu sei ser pai. E aí a minha referência maior, assim, de proximidade era o meu avô. Então eu olhava para ele como uma referência de integridade, mas é diferente a função de avô, a função de pai é muito diferente. Aí eu falei para ela assim, mas eu estou disposto a saber o que é ser pai pela visão do nosso Pai Celestial. E eu comecei a estudar as Escrituras e alguns livros sobre paternidade à luz das Escrituras, e isso me ajudou. Me ajudou a trilhar um caminho que eu desconhecia, me ajudou a melhorar como pai, a entender os princípios da paternidade segundo Deus, a procurar preencher algo que não havia de informação no meu universo, naquilo que me cercava, com a informação que havia nas Escrituras. Eu poderia só ter criado um ambiente vitimista ao meu redor, mas não foi isso que eu fiz. Eu corri atrás daquilo que poderia suprir as minhas necessidades. E essas necessidades só poderiam ser supridas pela palavra de Deus. Você pode ter áreas assim. Por isso que eu entendo. Eu entendo que você tenha dificuldades, eu entendo que você tenha limitações. Talvez não seja como a minha, mas você tem outras limitações. Talvez a sua mãe não foi uma mãe tão exemplar assim. Talvez o teu pai não exerceu um papel de paternidade tão claro assim. Talvez a sua mãe não tinha uma linguagem para tratar com vocês, nem com o seu pai, que era uma linguagem adequada. Mas ao invés de tentar culpar só o ambiente onde você está,
é ter o conhecimento das Escrituras para criar uma mentalidade redimida da maternidade e da paternidade. Ok? Qual é o problema dessa forma que nós fazemos as coisas? É que esta forma impositiva vai trazer conflito. Essa forma impositiva certamente não vai ser a melhor forma para nós, para o nosso casamento. E via de regra, essa imposição não vai construir, ela vai destruir. Um lar impositivo não constrói, não edifica. Ele vive em ruínas. São pedras espalhadas pelo chão. E não um belo edifício de uma casa construída na rocha. Por que isso? Porque as críticas baseadas nas minhas referências, as palavras agressivas, a exigência de uma comunicação que não pode ser dada e, ao mesmo tempo, não dar para o outro as ferramentas que ele precisa para nós construirmos uma verdade que seja aplicada no nosso lar a partir da referência das Escrituras, vai criar um ambiente hostil para ambos. Eles vão se polarizar. Direita e esquerda vão se polarizar. E vão ser intolerantes um com o outro. Porque o mediador da nova aliança não está presente ali. E as suas verdades não são consideradas pelo lar, pela construção matrimonial. Eu quero destacar aqui 3 cuidados. 3 cuidados. Eu prometo que a gente já está encerrando aqui esse momento, tá? Olha, boa parte das pessoas que ouvem esse vídeo não chegam até aqui, até esse momento. Mas eu quero te dar 3 princípios para você prestar atenção. Espero que isso te ajude na sua caminhada matrimonial. Primeiro, cuidado. Cuidado com as mágoas que foram acumuladas pelo tempo. Cuidado com as mágoas. Mágoa não pode te paralisar. Mágoa nós tratamos confessando, conversando, confessando e buscando cura e perdão. Mágoa não pode ser um passado onde a gente fique revisitando o tempo todo. Eu posso passar por lá, mas eu não posso permanecer lá. Um coração magoado vai despejar no outro em uma gotinha que caiu no copo, uma situação ruim, constrangedora, vai despejar todo o passado. Por quê? Porque a mágoa e o ressentimento estão lá. E quando derrama-se uma gotinha a mais, eu despejo todo aquele passado de mágoas, ressentimentos, quebra de confiança, e a gente pode tratar de diversas coisas. Cuidado, cuidado. Outro princípio que a gente tem que prestar atenção aí, um outro cuidado que você precisa ter. Cuidado com as exigências impossíveis. Por que são impossíveis? Primeiro, porque elas não são exigências de Deus para nós. E muitas vezes nós queremos exigir do outro aquilo que as Escrituras não exigiu. E nós devemos estar abertos em aquilo que Deus não exige, não estabelece na sua palavra, não é o parâmetro de Deus para nós. Nós devemos estar abertos às diferenças, e essas diferenças podem nos complementar e não nos dividir. Cuidado com isso. Exigências impossíveis vão gerar quebra de confiança, principalmente naquilo que está relacionado à vida a dois, a essa vida de comunhão. Vai dividir, e em vez de comunhão, você vai ter casais que não se comunicam mais. Pasmem, pasmem. Não foi 1 ou 2 casais que eu acompanhei que já estão dormindo em camas separadas. Alguns até mesmo em quartos separados. Por esses 2 motivos. Mágoa acumulada e exigências impossíveis que foram trazidas durante o tempo. E por nunca conseguir corresponder ao outro, o único ambiente possível para manter as aparências é: vamos manter uma relação mínima possível.
Terceiro e último cuidado. A rejeição pode ser o maior perigo para o seu lar, quando a comunicação exigida é aquela que não pode ser dada. Cuidado com isso. Cuidado com esse maior perigo. Rejeição. Rejeição significa que eu não te quero mais. E aí é uma porta que foi aberta e que é muito difícil de se fechar. Você deixou chegar às beiras da rejeição. Aquilo que já foi amor, admiração, se acumulou de mágoas, de exigências impossíveis, e agora eu não quero nem pensar no outro. Eu não quero nem pensar na minha esposa, eu não quero nem pensar. A minha esposa não quer pensar no marido. Rejeição. Eu não quero mais você. E nós não queremos isso para o nosso lar, não é verdade? Nós não queremos. A única solução que eu vejo possível para isso é aplicar os princípios bíblicos para o nosso lar. E eu quero ler um texto com você que me estimula muito quando eu penso nesse aspecto da rejeição. Em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 28, diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Nós precisamos aplicar esse texto à nossa vida conjugal. Nós temos o dever do amar, o dever do amor. O relacionamento conjugal é um transbordar de graça e misericórdia. Recebemos e transmitimos para o outro. Nós temos o dever de amar a esposa, no nosso caso, o marido, como Cristo. A baliza é alta demais. Mas aqui no texto que nós acabamos de ler, é amar como a si mesmo. Por quê? Porque a relação desse texto está lá em Gênesis. Quando Deus traz Eva para Adão e ele olha para Eva e diz: essa é verdadeiramente osso dos meus ossos e carne da minha carne. Depois esse texto vai ser repetido quando Labão encontra com Jacó e ele olha para Jacó e diz: olha, esse realmente é osso dos meus ossos. No sentido de da minha parentela, da minha família, pessoa chegada, pessoa que tem a mesma origem, viemos do mesmo tronco. É o dever de amar como a si mesmo. Por quê? Porque o amor à esposa é a expressão do amor a si mesmo. O texto trata de que todos nós somos capazes de cuidar da nossa carne. Ninguém aborrece a sua própria carne. E o marido é sua própria carne, esposa. E esposo, a esposa é sua própria carne. Você não trata mal a sua própria carne. O nosso referencial é a obra redentora de Cristo. É se colocar no lugar do outro. O que isso ajuda? Isso nos ajuda a regular a relação de amor correto. Há casais com amor doentio. Há casais que o relacionamento é tão doentio que o único consentimento que eles têm é o consentimento do pecado. Eles consentem em fazer coisa errada. Uma vez eu participei de um curso de treinamento para casais, alguém dizia assim: tudo aquilo que vocês fizerem de acordo está certo. Não está certo, não. Está errado. Porque aquilo que não tiver como base nas escrituras, eu posso até entrar em acordo com a minha esposa, mas ele não é uma relação de amor correto. Por quê? Porque ele não foi regulado por aquilo que tem que regular ele. Amor doentio, amor possessivo, amor ciumento, amor agressivo.
Não. De forma nenhuma, se há acordo, tá certo. Há coisas que casais fazem em acordo que é reprovado pelas escrituras. Eu não quero nem desmembrar aqui. Bom, isso nos ajuda a entender que quando eu me comunico em amor, o meu objeto de comunicação é o outro. Eu comunico com o outro porque comunicando com o outro eu estou comunicando com alguém que é importante para mim. Terceiro, isso nos ajuda a entender que o cuidado para com o outro é um cuidado que alimenta e supre as necessidades do outro. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, e última. Você já se comunicou com o outro por pura vaidade? Para querer que as suas necessidades fossem supridas? Essa não é a referência do texto. É me comunicar com o outro para suprir as necessidades dele. É ajudá-lo na jornada dele. É caminhar como marido e mulher, como irmãos de fé, para que as necessidades dele possam ser supridas. Melhor sempre é dar do que receber. Então eu estou com ele e para ele. Eu estou com a minha esposa e para a minha esposa. Minha esposa está comigo e para mim. Essa é a relação, ok? Pessoal, muito obrigado pela paciência, vocês que me deram os seus ouvidos até aqui. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Nós estamos aqui num cenário diferente porque eu estou aqui na nossa fundação. Mas eu espero que nessa jornada de caminhada cristã para a melhora do relacionamento conjugal, essa jornada da comunicação, você possa estar abençoando. Se isso tem te abençoado, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e com outros irmãos. E nos ajude nessa jornada a levar muitos casais que estão com relacionamentos feridos ao conhecimento desses princípios. Ok? Um abraço para você, fica na paz, Deus te abençoe.